Gente, tudo bem? Vamos falar de hipersensibilidade. As reações de hipersensibilidade é quando o sistema imune começa a causar prejuízo nas células ou na lesão tecidual. É lógico, decorrente ou de não reconhecer o que é próprio ou de algum antígeno, seja ele ambiental ou algum micro-organismo, tá bom? As reações de hipersensibilidade, elas são classificadas de acordo com o mecanismo de ação do sistema imunológico que vai provocar lesão tecidual ou celular, tá? Vamos ver. Bom, as causas principais são antígenos próprios, ou seja, o sistema imune não reconhece o que é próprio, então começa a atacar proteínas, células, algum tipo de componente do organismo. Reações contra micro-organismos pode desencadear um processo superimune, né, de ataque ao próprio corpo, e reações contra antígenos ambientais, como pólen, por exemplo, tá? Bom, elas são classificadas de acordo com o mecanismo de ação. Na hipersensibilidade do tipo 1 ou imediata, o mecanismo de ação é através de anticorpos IgE, tá? Que vão estar já ligados a mastócito. Se eles estão ligados a mastócitos, eles já têm que ter sido previamente apresentado ao antígeno, o sistema imune. A pessoa ficou sensibilizada e aí quando esse antígeno for apresentado novamente, esse mastócito, nesse antígeno vai se ligar ao anticorpo que está ligado ao mastócito e aí esse mastócito vai soltar mediadores inflamatórios, mediadores do sistema imune. E hipersensibilidade do tipo 2. A hipersensibilidade do tipo 2 são anticorpos que não o IgE, que começa a prejudicar células ou tecidos e podem alterar o seu funcionamento. Ou seja, podem impedir a ligação, por exemplo, de um neurotransmissor, ou podem hipersecretar alguma coisa, por exemplo, no caso da tireoide, que a gente vai ver mais para frente. E nós temos a hipersensibilidade do tipo 3. A 3 é a hipersensibilidade que forma o complexo imune, ou seja, a ligação do antígeno com o anticorpo, que vai dar prejuízos vasculares, essa é a principal característica. E nós temos a hipersensibilidade do tipo 4, que é feito, o mecanismo de ação dela é através dos linfócitos, tanto o CD4 quanto o CD8. Vamos olhar cada uma delas e as doenças que elas causam. Vamos lá. Bom, a hipersensibilidade do tipo 1, ela é mediada pelo anticorpo IgE e por mastócitos, tá bom? Em resposta a uma exposição prévia, então a pessoa tem que estar sensibilizada já, tá? Ocorre um aumento da permeabilidade vascular, edema, todas aquelas características, os sinais inflamatórios, tudo bem? É chamada de alergia, né? A gente tem uma das principais que é a rinite alérgica, tá? A sinusite, né? E tem algumas participações de citocina, eosinófilos e neutrófilos. Então, os sintomas principais dela é erupção cutânea, congestão nasal, broncoconstrição, diarreia, tá? Dor abdominal, pode sim levar ao choque, tá? Anafilaxia, que é gravíssimo, né? E transtornos vasculares como edema, né? Vasodilatação, tudo bem? A gente tem ali a característica principal, como eu falei, você tem que ter à esquerda uma primeira exposição ao alérgeno, tudo bem? Ativação de antígeno de células TH2 e estimulação da mudança de classe do IgE com células B. Em células B, produção de IgE, tudo bem? Ligação desse IgE a mastócito e quando ocorre a ligação cruzada entre o alérgeno, o anticorpo IgE e o mastócito vai liberar esses mediadores. Então, é a liberação desses mediadores que vai causar, que é liberado pelo mastócito, que vai causar uma das principais características da hipersensibilidade do tipo 1. Tudo bem?
Então, a gente tem aqui, ó, um indivíduo atópico, os mastócitos são revestidos já por anticorpo IgE, então a pessoa já está sensibilizada, tudo bem? O indivíduo é sensibilizado, e quando os mastócitos sensibilizados por IgE são expostos ao alérgeno, as células são ativadas para secretar seus mediadores. Então, a gente tem ali, uma das principais características é a participação das aminas vasoativas, tá? Dilatação vascular, contração do músculo liso, dano tecidual por proteases, tudo bem? Dilatação vascular, né? Você tem, inclusive, o edema, tá? Contração de músculo liso, inflamação e também recrutamento de outros leucócitos, tá? Bom, a gente tem aqui as principais características, as principais doenças, patologias, né? Rinite alérgica, sinusite, tá? Secreção de muco elevada, inflamação de vias superiores e seios nasais. E essa inflamação, esse processo de inflamatório, que não é infeccioso ainda, é alérgico, ele prejudica ali as barreiras inatas. Lembra que a gente tem muco e cílio que protege, é a primeira barreira de defesa do organismo. Essa prejudicação ali que essa inflamação causa predispõe a pessoa a, por exemplo, uma infecção de origem bacteriana em outras partes do sistema respiratório. Então, quase sempre, quem não trata e tem assim uma alergia que cause sintomas sintomas grandes, acaba às vezes pegando grátis, o 0800, uma pneumonia. Entende? Então, predispõe, porque prejudica as barreiras da defesa inata, né? O muco, o cílio, tá bom? É um processo inflamatório, tá? Pode levar a um processo infeccioso. Alergias alimentares, tá? Peristaltismo aumentado, então pode causar diarreia devido à contração dos músculos intestinais. Asma brônquica, é normal alguém com asma acabar também pegando uma infecção, além do processo inflamatório, tudo bem? E a anafilaxia, que pode acontecer por causa de drogas, por causa de picada de abelha, né? Então, queda na pressão sanguínea, choque, né? Diminuição da circulação sanguínea, pressão, principalmente por causa da vasodilatação, tá? Obstrução das vias aéreas decorrente de edema também laríngeo, tudo bem? Bom, a gente tem aqui o antígeno, são antígenos solúveis, tá? O reagente imune é o IgE, a gente tá ali vendo a participação dos mastócitos, rinite alérgica, asma, anafilaxia sistêmica, então essa é a hipersensibilidade 1. A hipersensibilidade do tipo 2, ela é mediada por anticorpos, mas não é o IgE. Então, quando você vê, você vai analisar, é o IgE, tá? Contra células fixas e do tecido. Por que eu coloquei isso? Porque é importante você memorizar para diferenciar a hipersensibilidade do tipo 3, que a hipersensibilidade do tipo 3 não é fixa. O complexo anticorpo-antígeno, ele fica na circulação, e é por isso que causa prejuízos vasculares. Esse aqui, que não é o IgE, ele fica fixo a células e tecidos, tá bom? Ele vai causar uma opsonização e fagocitose dessas células próprias, inflamação com lesão tecidual ou funções celulares anormais, que a gente vai ver agora por que eu estou falando funções celulares anormais, porque eu vou dar o exemplo de duas doenças. A gente tem ali, ó, o anticorpo receptor de TSH, e esse anticorpo vai se ligar nesse receptor. Célula epitelial tireoideia, né? Hormônios tireoides, e esse anticorpo estimula o receptor sem hormônio TSH. Então, o que vai acontecer? Você vai produzir muito T3 e T4, que ele está fazendo o papel ali do TSH, está mimetizando, tá? E aqui a gente tem uma outra doença chamada miastenia graves, aquele ali é a doença de Graves, tá? Aqui, o anticorpo inibe a ligação do neurotransmissor acetilcolina. Então, que ele está prejudicando a função, ali ele está mudando a função, está aumentando a função. E aqui ele está diminuindo a função.
função, tá? Então isso é muito importante você gravar. A doença de Graves é hipersensibilidade do tipo 2, a miastenia graves é hipersensibilidade do tipo 2, tá bom? Porque ele altera a função da célula, ele tá alterando aqui, ele tá diminuindo a função, ali ele tá aumentando a função, tá? A gente tem ali a doença de Graves, aqui uma tireoide mostrando ali a quantidade enorme na produção de T3 e T4, tá bom? E ali a gente tem, né, como eu botei em vermelho, a doença de Graves, a principal característica, um aumento na função, um aumento na secreção hormonal, e aqui a miastenia graves, tá? Então a gente tem ali doença de Graves, hipertireoidismo, tudo bem? Receptor de hormônio estimulador da tireoide, mimetiza, né? Estimulação mediada pelo anticorpo, tá? Hipertireoidismo é a principal doença, né? E a miastenia grave, que é o receptor de acetilcolina, impede, inibe a ligação da acetilcolina, tá? Então, o que vai dar? Fraqueza muscular, paralisia, tá? Tem essas outras doenças, anemia hemolítica autoimune, tudo bem? Púrpura, tá? Proteínas da membrana plaquetária, opsonização e destruição de plaquetas, sangramento, tudo bem? Ali na anemia hemolítica você tem uma hemólise, tá? Opsonização também. Então o mecanismo pode ser ou gerar uma opsonização para fagocitose, então você tem uma diminuição, por exemplo, ali, né? Uma hemólise, tudo bem? Uma diminuição anemia hemolítica, ali você vai ter uma diminuição de plaquetas, que também vai levar a opsonização e destruição. Aqui você vai ter um prejuízo na função, aqui com um aumento da função e aqui uma diminuição, não consegue se ligar, uma diminuição da função, tudo bem? Então é a característica dessa doença, dessa hipersensibilidade tipo 2. Ela se liga a células ou tecidos receptores, alterando a função, diminuindo ou marcando para opsonização e fagocitose, tá bom? A gente vai ter agora a hipersensibilidade do tipo 3. Ela é mediada por um complexo, um imunocomplexo, anticorpo e antígeno, tudo bem? E ela tá na corrente sanguínea, ela não é fixa. É isso que diferencia ela da hipersensibilidade do tipo 2, tudo bem? Muita formação de imunocomplexo. Por que eu digo isso? Porque normalmente esses imunocomplexos, eles agem e depois eles são fagocitados. Mas nesse caso da hipersensibilidade do tipo 3, você acaba tendo uma superprodução e o organismo não consegue fagocitar tudo, tá? Deposição desse imunocomplexo na parede de vasos com lesão, tá bom? E aí, veja bem, a gente tem vaso no organismo inteiro. Então, ele vai prejudicar os órgãos de acordo com os vasos que ele estiver prejudicando. Principalmente nos rins, se você tem uma característica muito de prejuízo renal, porque ele se liga ali, tá? Processo inflamatório em vasos é processo inflamatório onde aquele vaso está. Então, onde o órgão que aquele vaso estiver, vai haver um prejuízo. Uma característica, glomerulonefrite e artrite, tudo bem? A gente tem ali um mecanismo de deposição de anticorpo causando uma lesão tecidual, porque esse anticorpo se liga ali e vai haver um recrutamento, né, de células inflamatórias. Então você causa uma lesão tecidual. Ou a lesão tecidual mediada pelo imunocomplexo, que aí a característica dela é a vasculite, é a lesão vascular, tá bom? E aqui a gente tem as principais doenças, né? O lúpus eritomatoso sistêmico, tudo bem? Especificidade do anticorpo pelo DNA, nucleoproteínas e outros, nefrite, artrite, vasculite, tudo bem? A poliarterite nodosa, vasculite, nefrite. Você vê que o prejuízo é no órgão onde está havendo a vasculite, onde está havendo aquele prejuízo nos vasos, tudo bem? Doença do soro, doença de Arthus, glomerulonefrite pós-estreptocócica, essa é muito importante. E aqui eu marquei as duas doenças mais importantes de hipersensibilidade do tipo 3 para você memorizar,
com carinho, tá? É o lúpus eritematoso, tudo bem? Que causa nefrite, artrite, tá? E a glomerulonefrite pós-estreptocócica, tudo bem? Antígeno da parede da célula estreptocócica, que vai ser reconhecido e aí vai gerar uma nefrite, uma manifestação clínico-patológica, porque vai haver a formação daquele imunocomplexo. Isso aí é muito, muito importante. Essas duas doenças são as principais da hipersensibilidade do tipo 3. A gente tem aqui a erupção malar em asa de borboleta, característica do lúpus. Ó, asa de borboleta, erupção malar, lembrando aí de semiologia propedêutica, né? Tá? E no final, aqui o final, a hipersensibilidade do tipo 4. São doenças desencadeadas por linfócitos T, tá? Causam uma inflamação ou morte celular direta, por exemplo, no caso do linfócito T citotóxico, que vai lá e leva a célula para apoptose. As principais causas são reações de hipersensibilidade mediada e pode ser uma autoimunidade, mas não gera somente autoimunidade, tá? A gente tem como principal o diabetes mellitus tipo 1. A gente vai olhar. Pode haver formação de granuloma, no caso da tuberculose, né? E inflamação crônica, pode cronificar, tudo bem? Então a gente tem ali inflamação mediada por citocina, a gente tem ali a participação do linfócito T CD4 e ali uma lesão tecidual que tem como causa o processo inflamatório, tudo bem? Então a gente tem ali a APC apresentando o antígeno tecidual, né? O linfócito T liberando citocinas que vai gerar uma inflamação, mas é a participação dos linfócitos T a característica principal. E aqui, destruição de células hospedeiras mediadas pela célula T. Aí a gente vai ter a participação do linfócito T citotóxico, destruição celular e lesão tecidual, tá bom? A gente tem as principais doenças. Eu sugiro vocês olharem a esclerose múltipla, tá? Proteínas mielínicas, tá? A desmielinização. Então você vai ter o ataque dessas proteínas, tá? Então no sistema nervoso central, disfunção sensorial e motora, lógico. A artrite reumatoide é a principal característica da hipersensibilidade mediada por linfócitos T, tá? Antígenos desconhecidos na articulação, inflamação, tudo bem? Diabetes mellitus tipo 1, o dependente de insulina, a destruição das células beta-pancreáticas mediadas por linfócito T CD8, tudo bem? Que vai comprometer o metabolismo da glicose, comprometimento, doenças vasculares, né? Sintomas agudos e crônicos, né? Doença de Crohn, tá? É desconhecida. Há um ataque da microbiota daquela pessoa, também mediada por células T, microbiota normal intestinal, começa a ser atacada pelos linfócitos T, tudo bem? Então dá uma inflamação na parede intestinal e que causa diarreia, hemorragia, pólipos, tá? Infecções crônicas, o exemplo da tuberculose, tudo bem? Proteínas microbianas, que vai causar o granuloma, viu granuloma? Hipersensibilidade do tipo 4, mediada por linfócitos T, tá? E hepatite viral, sim, não é o vírus da hepatite que vai causar a cirrose. O que vai causar a cirrose é o sistema imune, que vai atacar aquelas células e vai levar à morte de hepatócitos. Ele vai querer matar o vírus que está dentro ali do hepatócito e vai atacar o hepatócito, entendeu? Ele começa a atacar, tá? Gente, essa é a aula de hipersensibilidade. Eu espero que vocês tenham gostado e estudem e deem atenção àquelas principais doenças que eu falei, tá bom? Beijo, tchau!